Oi, gente, mais um podcast e hoje com assuntos bem interessantes. Se você acha que fisioterapia é coisa para idosos ou é coisa só de quem é gente doente, você vai descobrir muita coisa sobre essa profissão que é inspiradora. E eu tô aqui com a Thaís. Fala oi, Thaís. Oi, gente. E ela vai nos contar muitas coisas interessantes. Coloque o seu cinto e vem com a gente. Mais um podcast na Kombi e hoje com a Thaís Santos, esta jovem querida que vocês vão conhecer melhor hoje e que tem muita história para contar. Se apresenta, Thaís, para quem está lá em casa assistindo. Oi, gente. Prazer. Primeiramente é uma honra estar aqui. Roberta. Eu que agradeço. Meu nome é Thaís, tenho 28 anos, formada em fisioterapia e tô aqui para dividir um pouquinho da minha história com vocês. Olha a cara de criança dela, gente. Nem parece que tem a idade que tem. Mas, embora essa idade, você já passou uns perrengues para decidir Sim. o que fazer da vida, né? Sim. Como que foi a sua infância? Onde você estudou? O que você pensava que você ia ser quando você era criança? Sim. Bom, nasci num berço evangélico, né? Meus pais praticamente nasci dentro da igreja, então criada, sempre envolvida, ajudando em diversos departamentos. Estudei no José Emídio, depois fui para Maria Elisa, Ivani, até que entrei no ITB e fui fazer secretariado. Secretariado. E para descobrir um pouquinho assim da minha carreira, eu não tinha noção de nada quando eu saí do ensino médio. Quando eu era criança, eu queria ser veterinária. Gostava de bicho? Gostava, mas Gosta chegava... até hoje? Depende, porque às vezes chega um cachorro perto, eu morro de medo. Então chegava... Agora imagina que boa veterinária você ia ter aí, só escolhendo os clientes. Então assim, sempre desde criança veterinária, mas aí a gente vai crescendo, vai tendo outros pensamentos, né? Outras mudanças de vida. E para escolher a faculdade eu falo assim que foi um momento difícil na minha família, né? Eu tive em 2015, eu estava naquele período ali de janeiro fazendo vestibular, prestando vestibular para diversos cursos e não sabia o que fazer. É como um tiro no escuro, na verdade, né? Porque você fica numa situação que você precisa decidir e ao mesmo tempo você não sabe exatamente por onde você quer ir. Sim. E vai fazendo um monte de prova. Eu lembro que eu falo que eu prestei até para logística e eu não sabia nem para que, vamos dizer assim, servia, né, para mim. E aí, em janeiro de 2015, a minha tia, ela ficou doente e ela falou para mim, ó, na família tem professor, tem enfermeiro, por que você não faz fisioterapia? Para você poder cuidar de mim. Eu falei, eu vou pesquisar sobre, né, quem sabe. E ali foi, no primeiro, assim que eu comecei a ler, no primeiro minuto o que era fisioterapia, me interessei, já me inscrevi, corri para a faculdade. E eu lembro que meus pais, a gente não tinha condições, né, naquele período de pagar uma faculdade. Mas eu também não consegui ir para uma pública. Então ela falou, não, você tem vontade? Tenho, então vamos a gente dar uma força. Então foram os 2 primeiros anos de faculdade, ajudando, até que chegou uma hora e falou, precisa trabalhar para poder pagar, para você poder manter. E é uma faculdade puxada também, né? Sim. Essa área de saúde, tudo requer muito do aluno, né? Sim, sim. E aí eu estudava de manhã, então eu fiquei 2 anos no período da manhã e falei, já que eu vou começar a trabalhar, vou tentar mudar pelo menos para o horário noturno, mas não tinha mais vaga. Aí eu falei, e agora? Onde que eu vou arrumar um emprego que eu consiga, que seja meio período, que eu consiga entrar à tarde? E nessa época eu já estava ajudando nos adolescentes da igreja. Então eu já era regente dos adolescentes também, com 20 anos. E ali começou aquela rotina, consegui um trabalho que eu saía da faculdade meio-dia, ia direto, entrava 3 horas, ia até às 10 da noite. Ixi. E às vezes era a escala 6 por 1, então às vezes pegava domingo, pegava no sábado.
E não, eu acho que eu fiquei um ano sem saber eu quero ir pra igreja num domingo. Meu Deus do Então, assim, céu. já não ia na semana e eu não conseguia ir no domingo. Às vezes ia na EBD, Porque era de manhã. conseguia ir. Então, assim, tinha que conciliar a igreja, o trabalho e a faculdade. E todo esse período eu continuava no cargo. Eu falava, pastor, me tira, eu não tô conseguindo. Não, fica ali, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Até que teve uma promoção, assim, na empresa, né? Meu chefe falou pra mim, Thaís, surgiu um horário de uma escala de segunda a sábado com folgas alternativas aos finais de semana. Sábado sim, sábado não. Você quer? Eu falei, não, tudo bem. E aí foi onde eu consegui, pelo menos, estar na igreja nos domingos para poder estar auxiliando ali no que fosse necessário. Mas é puxado sempre, né? Porque, Sim. assim, a gente que tem o coração voltado, assim, para as coisas da igreja, fica aquela Uhum. dorzinha, assim, quando a gente Sim. não consegue contribuir, quando a gente não consegue servir ali, porque dá a impressão que você está fazendo as coisas meio assim, ai, de qualquer jeito, e não Uhum. é. Sim. É justamente esse período. A gente costuma fazer uma análise, né? Quando os adolescentes passam para os jovens, daí o pessoal fala assim: ah, parece que os jovens murcham, porque os adolescentes, quando passam para lá, eles somem e tal, mas não é, porque justamente entra nesse período, né? Uhum. De estudo, de trabalho, que conciliar às vezes as coisas da igreja fica meio difícil. Sim. Mas não que a fé esmoreça, né? Porque Uhum. a gente sabe que fase de escola e de estudo juntas, muitos acabam esfriando a fé. Mas não é. Eu falo quem esfria na fé por conta disso é porque nunca teve uma fé Sim. firmada mesmo, Sim. né? Porque se tiver com a fé firmada, não é isso que vai impedir. Mas é difícil Sim. Sim. conciliar tudo isso. Sim. E aí, passou essa fase, terminou a faculdade e aí você falou, era isso mesmo que eu queria? Que momento Sim. foi? Ou já lá no vestibular você já sabia que era Já no isso? primeiro dia, assim. Eu lembro que no primeiro dia de faculdade, a primeira aula foi anatomia. Aí eu tinha, sim, não era um pavor, mas um certo nojo, né? Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí eu vi, assim, aquilo e falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Então, assim, desde o primeiro dia de aula foi, assim, um amor, assim, inexplicável. Thaís, quando a gente fala fisioterapia, antigamente a gente pensava só na questão de pessoas acamadas, né? Precisa fazer fisioterapia porque está acamado. E hoje não, parece que a fisioterapia ela é mais abrangente. Ela Uhum. também vai para um lado de fortalecimento, ela também vai para um lado assim Sim. de preparo. Antes o pessoal só fazia fisioterapia depois de cirurgia, agora faz antes. Tem Uhum. toda uma questão. A parte de estética também entrou Sim. bastante. O que você vê de mudanças nessa profissão durante esse curto espaço de tempo? Porque você começou a cursar não faz muito tempo, né? Vamos Uhum. colocar aqui, né? Porque ela é Sim. novinha. Mas já vieram muitas alterações, muitas coisas que acrescentaram, não foi? Sim. Uma delas que você falou da estética, né? A dermatofuncional, ela sempre esteve ali envolvida dentro da fisioterapia, mas não era tão vista. Acessível. Sim. Antes as pessoas achavam, eu quero ir para a área da beleza, então eu preciso fazer um curso de estética. Mas não, você pode fazer sim fisioterapia com especialização, né, em dermatofuncional. E aí o que você pode ali estar cuidando, o que você vai falar assim, mas o que a fisioterapia tem a ver com isso? Você precisa ter, como posso para vocês entenderem, um... Você precisa entender um conhecimento assim, mas a pessoa ela tem um problema de acne. Então eu preciso estudar a fundo o que a gente vê lá na faculdade de fisioterapia sobre as camadas da pele. Então, isso vai entrar ali, fala assim, então eu preciso estudar, fala assim, o que essa acne está causando? Uma inflamação lá na primeira camada, que vai subindo até chegar na pele onde a gente consegue ver. Que é um problema mais profundo, né? Não que só o Sim, não, estético. é tudo interno, vamos dizer assim, né? E aí Aham. entra também a questão hormonal,
que isso também a gente também estuda na faculdade, né, para poder trabalhar, entender como funciona uma espinha, por exemplo. E o que que você, de tudo que você presenciou, né, para que caminho que você trilhou? O que que você gosta de fazer dentro da fisioterapia? Então, hoje eu me formei em 2019 e quando eu estava trabalhando, eu me formei no finalzinho de 2019 e aí veio a pandemia. Então eu estava já numa A área que não bendita. era, eu já estava numa área que não era a minha. Então, como a empresa estava realizando cortes por causa da pandemia, eu fui mandada embora. Então eu fiquei ali em torno de 1 ano em casa, sem poder sair, sem fazer nada. Eu falei, e agora? O que que eu faço? E eu comecei a pesquisar vários cursos referentes dentro da minha área que dava para fazer em casa, online mesmo. E eu vi ali Pilates. Aí eu falei assim, bom, o que que é o Pilates? Assim, já tinha escutado falar, mas nunca tinha ido a fundo, né? E o Pilates, ele nada mais é do que o fortalecimento, o alongamento, ajuda na questão respiratória também. Então, assim, eu falei, entrei ali de cabeça no site, comecei a pesquisar e tudo. Fiz um curso rápido, assim, só para ter um conhecimento mesmo. E quando foi em 2000 e passou pandemia, a gente começou ali a ter mais ou menos alguns acessos, né, fora de casa. Começamos a sair da toca. Sim, e aí em 2021 a gente em casa teve minha mãe que ficou doente, né, por causa da Covid, e aí voltou aquele medo todo de novo de sair de casa, desempregada. Eu falei, e agora? O que que eu preciso? E aí comecei a fazer indo um pouquinho mais a fundo do Pilates. E aí foi onde eu realmente me encontrei dentro da minha área. Aí desde o ano passado eu já tô trabalhando mesmo mais com o Pilates. Mas tudo ali voltado para fisioterapia, que é como você falou, é uma reabilitação, Sim. não só uma pessoa acamada, mas hoje em dia o Pilates ele é como se fosse a academia, só que sem peso. A minha mãe faz, sabia? Minha mãe tá com 72 anos. 72, né, mãe? 72. E ela faz pilates, ela tem a parte que ela faz de fisioterapia, normal mesmo, e ela faz pilates. E o pilates dela, ela fala que ela sente muita diferença depois que ela começou a fazer pilates. E é justamente para essa questão de fortalecimento, né? De te dar um alongamento também, porque a gente não tem o costume de se alongar. Não. Aliás, a gente, cada vez mais a gente vai ficando velho, a gente vai ter mania de se encolher. Né? Aí começa com os ombros, né? Fechando os ombros, começa encolhendo a coluna, quando vê. Por que as pessoas diminuem quando fica velho? Porque não se alonga. É isso mesmo? É isso, gente. Você aí que tá sentado no sofá, se alongue. Se você fizer pelo menos um alongamento, a coluna agradece. Tô falando uma que tá precisando fazer. Mas é muito disso, né? Aquilo que a gente achava que servia assim só, é só num caso extremo, é só numa situação que o médico pede. Não, hoje a gente vê que está mais acessível, né? Por exemplo, Pilates. A gente tem aqui, por exemplo, nos núcleos de esporte, a gente tem não é matéria, né? A modalidade Pilates. Não sei se é feito por fisioterapeutas ou não, mas tem a modalidade Pilates. E muitos idosos têm se utilizado dessa modalidade para tentar jogar aí a vida um pouco mais para frente, né? E a fisioterapia, ela prolonga a vida mesmo? Sim. Por quê? Bom, vamos lá. É como você falou, sem alongamento a gente vai se encolhendo, né? E a partir do momento que você começa ali a trabalhar o seu corpo, não é à toa que hoje em dia, se a gente for ver, quantas pessoas começaram a fazer academia depois dos 40 anos? Foi. Entendeu? Tem gente que você olha assim, você fala, a pessoa tem 60 anos, ela tem um corpo assim, você fala, essa pessoa malha há anos. Nossa, ela tem 30, mas ela tem 60. Né, não. Eu vi, a gente viu que o Instagram, TikTok, às vezes não serve só para coisa ruim. Sim. Eu vi no Instagram uma senhora que ela começou a ir para academia com, acho que era 60 anos. E você olha para ela, acho que hoje ela já tem 80.
A mulher, ela é inteira, Sim. toda trabalhada nos músculos. E você Uhum. fala assim, meu, como que pode? Como que Deus fez o nosso corpo perfeito, né? Que é Sim. aquilo, se você cuida, ele cria resistência, ele cria, sei lá, ele se renova. Agora, se a gente vai largando também, parece que só vai de água abaixo, né? Sim. Então, assim, a fisioterapia, principalmente eu falo, vou trazer mais para um pouco pro lado do Pilates, né? Hoje em dia, se você chegar no médico e falar assim, eu tô com dor no ombro, ele vai falar para você, vai fazer Pilates. Exato. Que é o que eu recebo muito ali. O pessoal chega para mim, eu fui no médico com dor na mão, o médico mandou eu vir fazer Pilates. Então, hoje em dia, não estão indo mais, não estão voltando mais tanto para a academia. Você precisa fazer fortalecimento, então você vai para a academia. Não. Eles estão direcionando pro Pilates. E o Pilates é bom porque não tem impacto, né? Não. Muitas vezes a pessoa quer ir para academia, mas às vezes tem uma dificuldade no joelho, tem uma dificuldade Sim. no Lombar. quadril, Uhum. alguma coisa assim que impossibilita ela Sim. de ir para academia. E ela fala assim: não vou fazer nada. Que vai piorar vai a piorar. situação se ela não cuidar. Então é o que você falou, o Pilates ele não tem um impacto. Entendeu? É claro que se em determinado movimento que a pessoa faça, ela, tô sentindo dor, então a gente, peraí, então vamos adaptar, vamos ver onde é que você tá errando, porque às vezes também a dor é o fato de você fazer o exercício errado. Sim. Também, então tem toda essa questão ali de análise, né? A avaliação também do profissional que está conduzindo a aula. E você pensa que assim, alguém fala assim, eu quero fazer Pilates. A partir de quantos anos você fala assim, é legal fazer Pilates? Porque antigamente falava assim, adolescente não pode fazer academia. Aí depois falou, adolescente pode fazer academia. Adolescente não deve fazer tal coisa. Adolescente deve. Cada hora é uma instrução. Sim. Você, como fisioterapeuta, o que você direciona? Com quantos anos? O que fazer? Como fazer? O Pilates, ele é a partir dos 7. 7 anos? 7 anos. Dá para pegar o pequenininho e já ir? Dá. Porque eles estão em fase de crescimento. Então, a maioria... E hoje em dia, por causa do celular, mochila, celular, tá todo mundo assim. E a mochila, menina, é uma coisa absurda. Você que tá em casa, você já pesou a mochila do seu filho? Da sua filha? Uma vez eu falei assim, Maria Fernanda, pra que carregar tantos livros? E ela, assim, ela não queria levar só os da matéria. Uhum. Ela queria levar todos. E a escola dela lá é escadaria. É um absurdo. E eles vão ficando com dores, parecem os velhinhos. Sim. Fala, gente, vocês reclamam de dor que nem os velhinhos reclamam, mas é por conta do peso. Sim. E entra também a fase a fase do crescimento. Eles estão em fase de crescimento, então a musculatura ela tende a esticar, né? E dói, né? Sim, e se não trabalhar esse alongamento desde novinho, vão chegar ali nos 18, que é o que a gente está começando a perceber agora, adolescentes com 18 anos com escoliose, coisa que a gente só via lá nos 60 anos. Entendeu? Escoliose é aquela que dá aqui em cima? Ela começa na cervical, o que entorta. ela entorta. E se ela formasse quase um S, mas não chega, ela só dá uma curvatura, aí volta de novo a alinhar. Então, a partir dos 7 anos, já é indicado o Pilates. Sim. Agora, e para pessoas assim, que nem eu, assim, não, sempre comecei, parei, já fui para academia, paguei, não fui, já tentei caminhar, reclamo. Gente, eu caminho, dói a minha canela. Vocês não entendem isso. Minha canela dói, Thaís. Eu não sei te explicar isso. É bem a minha canela. Não tem nada aqui na canela, mas dói a canela. Tem jeito pra mim? Tem jeito. Você fala assim, ou senão você é um caso perdido. Tem jeito? Tem. É foco. É objetivo. Entendeu? A partir do momento que você colocar ali na sua agenda, que você tem uma agenda durante a sua semana, né? Vamos falar ali de segunda a sexta. 2 horas da tarde, atividade física. A partir do momento que você entrar ali, que você perceber que esse é o seu foco, que é isso que você quer, você não vai perder uma aula. Porque aí o dia que você precisar faltar, o seu corpo vai começar a reconhecer. E é questão de saúde mesmo, Sim. né?
É Sim. questão de saúde. Às vezes, assim, por exemplo, da estética já abandonei, já. Falei assim, já desisti de emagrecer por estética, já me conformei, mas a gente sente, por exemplo, algumas dores que você fala assim, poxa, o corpo reclama. Esses dias eu fui no ortopedista e eu tava com dor no joelho. Aí ele falou assim, aí o médico fala assim, o que te trouxe aqui? Aí eu falei pra ele, falei assim, doutor, eu tô com uma dor no joelho que já está refletindo no meu quadril, porque eu já tô ficando torta, porque eu quero compensar no joelho. Sim. E eu sei que tudo isso eu tô sentindo porque eu tô acima do peso, então assim, meu corpo não tá aguentando. Ele falou assim, ótimo! E o que você vai fazer aqui se você já sabe que você tem? Eu falei, você só me pegar um remedinho de dor e já vou Sim. embora. Porque assim, a gente tem que sempre pensar no corpo como uma coisa só, né? Um dedinho que dói afeta todo o corpo. Sim. Então, o bem que você faz também, uma atividade física que você faz, também é para o corpo todo. A gente está numa época agora de muitas pessoas que elas estão passando por psicólogos com problemas de depressão e já foi comprovado que se a gente faz uma atividade física, a parte que a gente tem das emoções, elas também... Sim, elas vão diminuindo, vão acabando, né, ali. A nossa mente, ela vai trabalhando da forma como ela tem que trabalhar. E é engraçado, né? Como que a mente e o corpo têm essa ligação, né? Sim. E antigamente não tinha muito disso. Eu acho que foi a pandemia que trouxe um pouco mais de reflexão sobre a gente querer cuidar do corpo e da mente. Você acha que foi Sim, isso? eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque as pessoas estavam, sim, acostumadas a ter a sua rotina, né? E muita gente, a partir do momento que você ficou trancado dentro de casa, sem poder, às vezes, sair no portão para dar oi pro seu vizinho, porque até o primeiro momento, se você colocasse o nariz para fora, já era. Era tudo desconhecido, né? Sim, entendeu? Então, assim, eu acho que isso, o fato de hoje em dia eu preciso sair também para ver pessoas, eu acho que isso, a pandemia também veio para trazer isso um pouquinho, sabe? Essa reflexão, Sim. a necessidade que a gente tem de viver em sociedade, de estar junto e tratar a cabeça também, né? Sim, sair um pouco do mundinho trabalho, escola e igreja. Ver pessoas, por mais que você, mas não são as pessoas que professam ali a mesma fé, vamos dizer assim, né? Que não pregam, não acreditam naquilo que eu prego. Mas, só o fato de você estar ali, ver outras pessoas diferentes, eu acho que isso já trabalha um pouquinho do psicológico ali que a pandemia e um trouxe. fortalecimento também da mente, porque hoje em dia qualquer coisa a gente se abate às vezes. Se a gente não tem a mente fortalecida, qualquer coisa derruba a gente e reflete no corpo, né? Sim. Ai, gente, como é difícil cuidar do corpo. Thaís, e o que você pensa, assim, da Thaís daqui a alguns anos? Onde a Thaís quer estar em alguns anos? Thaís, daqui a alguns anos, eu quero... Tenho alguns planos, assim, também de outras áreas, né, da fisioterapia para especializar. Então, eu me vejo, assim, reconhecida na minha área, onde eu posso passar e falar assim, aquela é a fisioterapeuta, ou então, eu já fui atendida por ela, algo assim referente à minha área. Deixar um legado. Sim. Né? Dentro da área que você está atuando, que fique um legado. Sim. Eu penso exatamente isso, sabia? E é diferente de você querer fama, de você querer aplausos, não é isso. É você querer reconhecimento por um trabalho que você desenvolve. Porque povo querendo fama tem um monte por aí. Mas povo querendo deixar legado são poucos mesmo. Coisas que ser útil ao próximo, né? E o pessoal não vê você meio assim, fisioterapeuta, deve ser uma pessoa muito fria e calculista. Não, muito pelo contrário, as pessoas veem a fisioterapia como, é massagem? Mas não é massagem. Eles acham que... faz uma massagenzinha aqui. E não é. Tanto que sim, a gente aprende isso na faculdade, mas foi uma das coisas que eu não gostei, que no primeiro dia assim da aula de massoterapia eu falei, isso não é pra mim.
fez só para cumprir o currículo. Entendeu? Mas é uma coisa que, se precisar, claro, a gente, né, faz, mas é uma coisa que não que é não algo gosto, por sim. gosto, não seria. Não. E a fisioterapia vai muito além só da massagem, né? Hoje em dia é reabilitação, Sim. é vida, vamos dizer assim, né? E eu lembro que na faculdade a gente tinha uma frase que a gente usou até na camiseta que a gente fez de formandos de 2019, que a gente colocou: não devolvemos a vida, e sim a vontade de viver. Porque, como você falou, quantas pessoas ali eu atendi, a gente chegou a atender na faculdade, pessoas novas de 20, 30 anos com cadeiras de rodas, que não podia mexer os membros, não mexia os braços, às vezes só o pescoço. E quando você conseguia fazer com que aquela pessoa mexesse o dedo, ela já ficava feliz. Porque é uma evolução, né? Sim. É uma evolução. Você sabe que esses dias você falou de reabilitação? Eu estava lendo sobre aquele exo-robô que a Mara Gabrilha, deputada, foi experimentar lá nos Estados Unidos. E a gente fala assim, isso aí não tem nada a ver. Mas aquilo ali, houve um trabalho científico também que envolveu fisioterapia ali, Sim. né? Hoje a gente acha que as profissões elas são restritas e elas são muito além daquilo que a gente imagina. Você pode ser um cientista fisioterapeuta, você Sim. pode trabalhar em equipes que desenvolvem N coisas, N produtos, né? Tipo calçados, robôs, cadeiras de roda, tantas outras coisas dentro da fisioterapia mesmo, né? Sim. Viu, gente? Você Sim. que é adolescente aí, que acha, né? Vou fazer fisioterapia para fazer massagem. A Thaís já falou, nada de massagem. É reabilitação. Sim. E você pode ir muito mais além do que ficar, de repente, só num atendimento clínico. Você pode virar um cientista também, né? Sim. Inclusive, na pandemia, não sei se assim, as pessoas ficaram sabendo, mas a fisioterapia foi um marco também muito importante na época da pandemia. Foi muito requisitado Sim. por conta da questão respiratória. Sim, entendeu? Então, assim, ali, quando a pessoa ela era entubada, que infelizmente muitos vieram a óbito, né? Quando se entuba, realmente você não espera coisa boa. Mas muitas pessoas que chegaram a ser entubadas, se não fosse ali um profissional que soubesse lidar com aquilo, com aquele monte de aparelho, porque são diversos aparelhos e cada pessoa ali é um parâmetro diferente. Então entra a questão do peso, da idade, você tem que saber ali, para Roberta eu vou ter que colocar X, para fulano eu preciso colocar Y. Então, assim, a fisioterapia na pandemia também salvou vidas. Salvou muita gente. Salvou vidas. Entendeu? Porque a fisioterapia ela era feita mesmo com a pessoa entubada, não só na pós-reabilitação. Não. E o engraçado, o Saulo ficou internado por muito tempo, né? Ficou 10, 12 dias internado. E aí o médico achou que ele ia precisar de uma fisioterapia para voltar a aprender a respirar e tal. Sim. Só que como ele faz uso de CPAP em casa, que é aquela máscara para dormir, então ela praticamente força ele a respirar durante a noite toda. E acabou sendo a reabilitação que ele precisou. Mas muitas pessoas até hoje, por não terem feito uma fisioterapia adequada, elas têm dificuldade para respirar. Sim. Por conta do que eles falam, sequela do Covid. Mas às vezes não é só sequela do Covid. Foi uma fisioterapia que faltou ali, né? Sim, uma falta de reabilitação. Sim, uma falta de reabilitação. Entendeu? Não teve o tratamento adequado pós-Covid, vamos dizer assim. Exatamente. Olha só, gente, quanta coisa interessante que a gente está aprendendo sobre a fisioterapia. Às vezes uma profissão que você nem cogitou colocar aí na sua listinha. E a Thaís está aqui dizendo que vale muito a pena, não é verdade? Sim. Thaís, deixa eu fazer uma pergunta que normalmente eu faço para quem passou pela faculdade. Ser cristão numa faculdade, como que foi para você? Bom, é possível.
Tudo bem que assim, na minha área a gente quase não envolvia muito a questão ali religiosa, né? Mas quando entravam em assuntos onde você vai deixar o seu paciente sobreviver ou você vai deixar ele morrer porque a religião dele não permite certos procedimentos. Então a gente como profissional você tem ali que realmente se impor na questão profissional. Né? E aí é onde você pede ali, então, um direcionamento para Deus. Fala assim, Senhor, e agora? Você sabe, deixa eu só cortar você um pouquinho. Aí eu vou lembrando das coisas e vou cortando. No ano retrasado, acho que foi no ano retrasado, eu trouxe o pastor Marcos Arruda para dar uma palestra para os adolescentes. E ele estava falando justamente sobre isso, que era a ética cristã diante dos desafios das profissões. Aí ele estava falando exatamente que assim, a gente vive uma época que existe muita tecnologia, muitos robôs, muitas coisas, mas existem momentos que a nossa fé, ela também é colocada em xeque. Sim. Por conta da profissão que a gente está exercendo ali naquele momento. E não só, quando a gente pensa em uma ética cristã, todo mundo pensa logo na questão de saúde, que é a sua área, pró-aborto, pró-vida, não vida, mas tem tantas outras áreas que a gente precisa também ter essa questão da ética cristã aplicada para que a gente não cometa atrocidades, né? Que é sempre um desafio para o jovem. Sim. Né? Que fala assim, poxa vida, eu faço essa profissão, mas nesse quesito aqui eu me posiciono dessa maneira, ou nesse quesito eu me posiciono desta outra maneira. Ou até mesmo, eu aprendi tanto assim, que na faculdade eu vi que não é exatamente deste jeito, né? Que existem outros caminhos que podem ser seguidos. E essas descobertas, eu penso assim, elas vêm para fortalecer a nossa fé, né? Porque antigamente era tudo muito quadradinho, né? Muito limitado os nossos conhecimentos, né? Até mesmo religiosos. E hoje a gente vê tantas coisas, a religião entrando nas profissões, até mesmo para causar transformação na vida das pessoas e na nossa também. Sim. Que às vezes pensava de um jeito e passa a pensar de uma outra maneira, né? É muito legal isso. Inclusive, não sei se alguém sabe, mas, por exemplo, a eutanásia no Brasil é proibida. Sim. Então, às vezes, você tá ali realmente numa situação onde a família quer que desligue, o médico não pode desligar, ou a família, ou o médico fala, não, vamos desligar, e a família não vai desligar. Então, ali você precisa, ao mesmo tempo, se pôr no lugar da família, mas também você não pode demonstrar. Você não pode demonstrar nenhuma frieza, nenhuma tristeza. E ao mesmo tempo você tem que se pôr no seu lugar profissional e falar, não, a gente precisa desligar por causa disso, disso, disso. E vai ponderando as coisas, né? Sim. Gente, olha que desafio, né? Que desafio. Quando a gente para pensar na questão de profissões, às vezes a gente tem uma visão tão superficial no que é o dia a dia, né, de um fisioterapeuta, como no seu caso. Tão superficial, e a gente não imagina que tem tanta coisa mais profunda, tanto conhecimento e tantas escolhas às vezes difíceis, posicionamentos, responsabilidades e um mundo para você que é aí jovem descobrir e de repente se achar nele e falar, poxa, é isso que eu quero fazer, né? Na sua casa só você de saúde, né? Sim. O resto, a sua irmã é para exata, que é a questão da arquitetura. Arquitetura, e a outra é pedagoga. Então, ó, para você ver como que ela foi perseverante e como posicionada. Sim. Em algum momento o pessoal achou esquisito sua escolha? Sim. Alguém falou assim, como assim? De onde você tirou isso? Sim. E você sempre posicionado. Sim, não é isso. Assim, claro que no primeiro ano, quando eu entrei realmente, que eu entrei decidida, que foi onde, né, em conversas assim, falou, não, vai lá e faz para você poder cuidar ali da minha tia. No decorrer da faculdade, a minha tia faleceu. Então, eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu falei assim, bom, e agora? Eu entrei
com um objetivo. E ela não tá aqui, né? Mas aí, orando a Deus, comigo mesma, assim, eu falei, não, eu vou até o fim, porque foi por ela e eu vou continuar aqui. Não pude ajudá-la, mas vou poder ajudar outras pessoas. É isso mesmo. Às vezes, quando você não tem ali na família, na rede de apoio, alguém que exerça a mesma profissão, realmente, às vezes as pessoas falam, você está dando um tiro no escuro. Sim. Mas quando você se descobre naquela profissão, você fala assim, poxa, ainda bem que eu escolhi, ainda bem que eu perseverei, né? Ainda bem que eu fui até o fim. Sim. Porque não é porque seu pai, sua mãe tem uma profissão que você vai se adequar àquela profissão. Sim. Né? Às vezes as suas habilidades são outras e você vai descobrindo como? Com autoconhecimento, pesquisando, conversando. Eu sempre falo para os adolescentes, converse com alguém da área. Tem curiosidade? Chama alguém e fala assim, o que você faz? Como que foi sua faculdade? Como que é tudo isso? Para que você tenha uma ideia do que você vai aprender e aonde que você vai exercer isso, né? Sim. E que não é limitado, né? Não. Então, tá bom. Não. O nosso tempo, a Pamela já fica assim. Porque o nosso tempo tá se esgotando. Já passou rápido, né? Você não achou? 1 hora? Não, é que o nosso é 40, 30 minutos. Mas a gente fez para 30, né? Mas Mesmo assim, muito rápido. não é rápido? Eu também acho. E a gente nem morde, você viu? Gente, o nosso tempo já se esgotou. Mas eu queria agradecer de coração. A gente poderia estar falando de mais N coisas, mas eu quero que você volte depois, mais pra frente. Assim, a gente espera virar um ano. Aí você vem contar mais novidades da sua profissão, ou novidades da igreja, ou qualquer coisa, assim, porque é muito bom estar com você. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, de estar aqui compartilhando um pouco da sua vida. Né? A gente não cansa de dizer que esse momento aqui é um momento para inspirar pessoas. Né? Às vezes as pessoas se identificam com a sua história, se identificam com as suas escolhas e falam assim, é isso que eu quero para mim. Ou às vezes é isso que eu não quero para mim, né? Ai, não quero. Anatomia, não é isso que eu quero. Sim. Mas pelo menos a pessoa vai ter algum tipo de inspiração que vai servir de exemplo para a vida dela. E eu quero te agradecer e eu queria que você desse suas considerações finais ou os seus conselhos aí pro pessoal levantar do sofá. Fica à vontade. Sim, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, assim, de contar um pouquinho da minha profissão, né? E como a Roberta falou, se exercitem. Por mais que, eu não quero fazer uma academia, eu não quero fazer um pilates, mas faça ali 30 minutos de caminhada ali do seu dia, faça algo pela sua saúde, por você. Exatamente. E a gente vai deixar as redes sociais dela aí, ó, marcadinho. E qualquer coisa, vocês chamam ela, olha, eu quero fazer pilates, eu quero me esticar, eu não quero ficar engrunhada, eu quero ter uma saúde plena. Sim. Aí vocês chamam ela lá, que ó, vai dar as dicas e vai direcionar vocês pararem aí de lerdeza aí. Sim. Eu quero deixar com você essa lembrancinha. Obrigada. A nossa canequinha do nosso podcast. Obrigada. Como forma de agradecimento. E você aí que tá em casa, pare aí para assistir, para curtir. Quem não tá seguindo, siga aí as nossas redes sociais, compartilhe, manda esse vídeo para aquela pessoa que não gosta de se exercitar, que gosta de ficar só reclamando que tá com dor aqui, que tá com dor ali. Manda esse vídeo para essa pessoa se inspirar a sair do lugar, né? Ó, um beijo para vocês. E até o nosso próximo episódio do nosso podcast na Kombi.